para moderar esse painel que vamos falar de infraestrutura crítica, eu gostaria de convidar aqui o nosso colega consultor especialista da ASEAN, o Rogério Mariano. Rogério está chegando aqui. Representando a Anatel, eu gostaria de convidar o Superintendente de Controle de Obrigações, Gustavo Santana Borges. Representando o GSI, o diretor do Departamento de Segurança Cibernética, o Luiz Fernando Moraes da Silva. Representando o Comando de Defesa Cibernética, eu gostaria de convidar o general Alan Denilson Lima. Boa tarde. Representando a nossa associada Sirion, o Christian Vanin, que é diretor de operações. Representando a nossa associada Angola Cables, o Lucenildo Júnior, que é CITShow. Pela nossa associada Viasat, a Cláudia Domingues dos Santos, que é diretora jurídica, regulatória e compliance. E pela BR Digital, também nossa associada, o Ronimar Marazzo Soares, que é diretor de relacionamento com operadoras. Obrigada. Rogério, você que já é nosso colega da casa, fique à vontade para começar. Obrigada. Alô? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Telcomp pelo convite para moderar esse painel super importante sobre infraestrutura crítica. Meu nome é Rogério Mariano. Eu sou Head de Planejamento de Rede da ASEAN, mas, antes de tudo, eu sou um especialista em cabo submarino. Tenho atuado aí junto à Escola de Guerra Naval e à Marinha Brasileira sobre o tema. Atualmente, sou consultor na Comissão de Desarmamento da ONU sobre o tema de infraestrutura crítica de cabos submarinos e sou aluno do curso de infraestrutura crítica da OTAN. Bom, eu queria começar aqui, tem um scriptzinho para a gente seguir, mas, antes de tudo, infraestrutura crítica, a gente tem uma série de ativos no Brasil que são considerados infraestruturas críticas, né? São nodais dos setores de comunicação, energia, transporte, finanças, águas, defesa, matriz energética, que desempenham um papel fundamental para a nossa sociedade, funcionamento da nossa sociedade. E, tirando aqui um pouco do script, né, se a gente pensar o Brasil como federação, como nação, ano passado nós tivemos 3 incidentes muito críticos que poderiam ter impactado muito a nossa sociedade, né? Nós tivemos ali um corte de 2 cabos submarinos de 2 empresas que estão aqui, da Vital e da Sirion, e nesse mesmo corte se cortou também um gasoduto da Equinor, que era uma fritada da Petrobras. Os colegas da Petrobras aqui também estão participando com a gente. Nós tivemos um segundo evento muito crítico, que no final foi um corte num cabo da Angola Cables na África. E por que foi crítico para a gente? Porque parte do tráfego do oeste africano veio todo para Fortaleza. Então, a gente tinha um tráfego africano passando aqui, consolidando, por exemplo, o Brasil como uma hub de interconexão e de cabo submarino, né? E o último mais crítico, que eu acho que foi muito falado na imprensa, foi a questão da usina de salinização, onde a Anatel, o GSI e as empresas de cabos, e principalmente a Telcomp também ajudou a pacificar o tema e se arrastou aí por quase um ano, no final se resolvendo.
Obviamente, são 3 assuntos diferentes que remetem ao aspecto da nossa infraestrutura crítica, não só da infraestrutura física, mas também das fragilidades que a gente precisa se atentar à questão, por exemplo, cibernética. Então, a gente está falando aqui de ar, mar, terra, espaço e cyberespaço. Então, são 5 ambientes, e aqui a gente está trazendo atores, autoridades que são representantes, que podem falar com propriedade sobre o tema, né? Então, eu gostaria de começar aqui pelo brigadeiro Luiz Fernando Moraes da Silva, do GSI, que ele falasse um pouco da perspectiva institucional do GSI, como o GSI tem tratado o tema sobre segurança de infraestruturas críticas e as implicações no setor de telecomunicações e de tecnologia, e nos falasse um pouco, se possível, né, que oportunidades o GSI vislumbra, né, como agente coordenador para avançar ainda mais no tema de proteção de infraestruturas críticas, né, e como se dá esse relacionamento com outros atores, como a própria Anatel, como o IBAMA, como a SPU e a iniciativa privada. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui em nome do GSI a oportunidade de dirigir a plateia, os nossos amigos aqui de palco. Bem, a sua pergunta diz assim, o que é que nós fazemos hoje, né, e o que é que nós estamos projetando e precisamos fazer. O que nós fazemos hoje está basicamente ligado à nossa missão, né? A missão do GSI prevista, né, em lei é justamente tratar das infraestruturas críticas nacionais. Nesse aspecto, o GSI trabalha hoje com 7 áreas prioritárias e 13 setores específicos, né? E aí, se estendendo pelos setores que, naturalmente, estão na cabeça das pessoas, né? Como água, energia, telecomunicações, e por aí vai. Esse trabalho é um trabalho complexo, já que falar de infraestrutura crítica é falar de instalações, né, de operações que causam, né, grandes problemas para o país quando sofrem interrupções do seu funcionamento. E é o primeiro ponto importante. Nós estamos falando de continuidade de operações, nós estamos falando de resiliência, redundância e proteção de vidas. É muito diferente de uma proteção natural de TI, uma proteção voltada para segurança de dados, confidencialidade. Isso dá um aspecto totalmente diferente ao trabalho, né? A parte disso, existe o que nós chamamos de interdependência entre as infraestruturas críticas nacionais. Embora cada uma tenha uma importância muito grande, elas dependem entre si. E esse trabalho é um trabalho contínuo, um trabalho de descobrimento, um trabalho constante que passa por um processo, por uma metodologia, né, de análise, de descobrimento dessas infraestruturas, né, das ameaças que por elas recaem, de uma análise de risco que é feita a partir dessa análise, e aí partindo para um diagnóstico, né, um diagnóstico nacional para cada setor desse, que é levado, né, ao ministério correspondente, né, e para que esses ministérios ou essas agências reguladoras também possam, com base nesse diagnóstico, aprimorar essa operação, né? Então, os senhores observam que é uma atividade bastante cheia de atores diferentes, muito ocupada pela iniciativa privada, né, e que exige uma interlocução e uma colaboração fundamentais nesse processo, né? Nesse ponto, entram o trabalho das agências reguladoras nacionais, né? Existe praticamente uma para cada setor desse, né? Isso faz com que a possibilidade de uma governança, de uma estrutura de governança exista e precise ser exercitada continuamente. Aí é um outro fator, que é o fator da consciência, é o fator do treinamento, é o fator do aperfeiçoamento contínuo de processos que visem a manutenção da continuidade da operação
dessas estruturas, né? O que é que a gente pode dizer que está sendo feito, né? O que existe para frente? Só isso que eu falei para vocês já é um desafio contínuo, que precisa ser constantemente aperfeiçoado. Porém, a gente observa, a nível mundial, né, uma preocupação mais centralizada dessa governança. No Brasil não existe ainda uma organização, uma instituição que se preocupe especificamente com a coordenação nacional do trabalho das infraestruturas críticas, como nós temos em outros países. Muitos desses trabalhos estão associados à própria cibersegurança, já que a cibersegurança, por ser tão transversal, acaba permeando a maior parte das ameaças que essas infraestruturas críticas sofrem, né? Então, essa é a visão que lá dentro do gabinete nós estamos desenvolvendo. Nós estamos procurando, digamos assim, profissionalizar, tirar do útero do governo, né, que inicia esse trabalho de mentoria, produção dessa consciência, para a criação de organismos nacionais autônomos que possam dar continuidade a esse trabalho. Essa é a função que eu acredito que todo governo deve ter, né? Ele deve se preocupar primordialmente com alguma coisa que possa, depois, com a maturidade da sociedade, ser transportado para outros entes, né? E do ponto de vista do tema aqui, né, que foi levantado ali, falando de telecomunicações e cabos submarinos, né, a gente observa, é uma infraestrutura crítica nacional, né? Foi mencionado aqui aquela situação que ocorreu lá em Fortaleza, que foi resolvida em um nível político de governo, né? E aí vem à mente toda aquela organização que um país precisa ter. Ele precisa pensar como ele vai se organizar, né? O Brasil hoje não conta com um órgão que faça essa governança. Nós temos uma mentalidade de que os ministérios que fazem o trabalho naquela área gere a sua parte, mas ninguém está vendo esse todo. Mesmo que num estágio inicial o Brasil venha a organizar, por exemplo, um escritório ou uma autoridade nacional para o assunto de cibersegurança, no sentido mais geral, ainda assim, as estruturas operacionais estão afastadas. Se nós raciocinarmos que essa autoridade ou esse escritório possa vir a contar com uma estrutura de governança, né, nós já estamos falando de uma instituição mais madura, até o ponto em que nós vamos chegar, no estágio mais à frente, numa organização que possa prover regulação, fiscalização, controle, né, preocupação com a degradação controlada dos serviços, né? Tudo isso é necessário para que a operação de tais infraestruturas não sofra um colapso discreto, né? Sair de 100 para 0. É preciso alguém controlando esse processo e degradando esse processo conforme a necessidade, né? Então, em linhas bem gerais aqui, né, até para a gente poder propiciar a interlocução, é o que nós estamos fazendo e o que nós projetamos para fazer aqui dentro do futuro próximo, o que envolve, naturalmente, interlocução com outros entes nacionais, né, como o Poder Legislativo, que esteve aqui apresentado pelo deputado, onde essas iniciativas ganham eco, onde elas são aprimoradas pela sociedade e onde elas podem encontrar os aprimoramentos necessários para que a solução seja brasileira, né? Voltada para as nossas necessidades, de acordo com a forma que nós trabalhamos e com os nossos desafios, tá? Por enquanto é só aqui. Obrigado. Obrigado, brigadeiro Luiz Fernando. Eu agora vou chamar o general Alan. O general Alan tem uma apresentação para fazer. Até para colocar no contexto aqui, antes de carregar, nós somos uma nação que, em termos de telecomunicações, pensando em ICT,
nós temos 3 landing points de cabos submarinos, chegando a 17 cabos hoje. Temos o maior ponto de troca de tráfego do mundo, que é o IXBR. A gente tem inúmeras operadoras de telecomunicações e provedores de internet. E isso propicia um ambiente muito grande de se operar. Quem tem acompanhado aí o advento da fibra ótica, quem tem acompanhado o advento da implementação do 5G, trazendo tecnologia como o FWA, a gente precisa proteger esses ambientes, né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor general é como é que o Comando de Defesa Cibernética, o que eu compõe, vê toda essa parte dessa infraestrutura, né? E qual a missão, né? Como vocês estão inseridos dentro da Estratégia Nacional de Defesa e da Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, né? Que a gente chama de PNSIC, né? E como é que vocês estão vendo isso no curto, médio e longo prazo? E eu sei que vocês emanam, por exemplo, um exercício muito importante para o setor, que é o exercício Guardião Cibernético. Então, a gente gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigado, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse painel, agradecer a Telcomp pelo convite para que a defesa se faça representar nesse painel. E por que o Comando de Defesa Cibernética existe? Existe porque nós temos algo chamado de ciberespaço. E que a base desse ciberespaço é o que nós estamos discutindo hoje aqui nesse painel. Esses cabos submarinos, por onde mais de 99% da nossa internet passa. Pode passar o próximo. Eu vou ficar em pé para eu olhar aqui a apresentação. Mais de 99% da nossa internet. Essa é a figura. Eu acho que contextualiza bem o que nós estamos conversando agora aqui nesta tarde no painel. Nós estamos falando de geopolítica, onde nós temos 2 grandes blocos numa competição mundial, brigando por esferas de influência global, onde nós temos a diplomacia inserida nisso. Hoje, todas as embaixadas têm um setor encarregado da diplomacia no espaço cibernético, justamente para construir cooperação, construir parcerias e, obviamente, atendendo aos interesses nacionais nesse grande tabuleiro que nós temos hoje. Nós temos aí 10 trilhões de dólares, é a economia digital que gira nesses cabos por dia. Por dia. E, segundo a literatura, nós já temos uma demanda reprimida de 40%. Vejam o potencial de crescimento disso. É a base do que nós chamamos da sociedade digital. O próximo, por favor. Bom, o Comando de Defesa Cibernética, ele nasce nesse contexto, porque se não houvesse esse tal do ciberespaço, não haveria o problema da ameaça cibernética. Então, hoje nós temos setores de cibersegurança, e quando nós lançamos a nossa Estratégia Nacional de Defesa lá em 2008, esse termo ou a expressão segurança cibernética, defesa cibernética, isso não existia nos nossos glossários militares. É algo muito novo, e nós estamos falando de 16 anos. Em 16 anos, tudo mudou. Então, hoje, nós temos uma organização militar, que é um comando operacional conjunto. Nós temos lá oficiais generais das 3 forças do Comando de Defesa Cibernética e, obviamente, militares em todos os postos de graduação, especialistas, que trabalham no Comando de Defesa Cibernética, para aquela missão principal ali, desenvolver e aplicar capacidades cibernéticas. Que hoje isso é um novo domínio na guerra. E os exércitos modernos, as forças armadas modernas, estão se estruturando já para combater nesse cenário, porque a dependência da internet está em todos os lugares, inclusive no cenário operacional. É o que nós estamos acompanhando aí nos conflitos recentes. Ninguém mais faz nada sem a internet. Mas não é só isso. A aplicação militar, com base nessas capacidades, nós também colaboramos com a segurança cibernética do país. E
fazemos um grande esforço nessa direção, não somente participando do Comitê Nacional de Cibersegurança, discutindo a evolução do setor, representando o Ministério da Defesa, mas também realizando atividades em colaboração com o GSI. Então, o nosso Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, ele prevê que o Ministério da Defesa ele deve realizar anualmente um exercício focado na segurança cibernética de infraestruturas críticas. Isso aí é o nosso exercício Guardião Cibernético, né? Que a Defesa atribui ao nosso Comando de Defesa Cibernética o encargo de realizar esse exercício. É um exercício grande. Eu tenho aqui um vídeo que mostra o exercício do ano passado, né? Onde eu acredito até que alguns que estão aqui presentes participaram do exercício, ou mesmo as suas empresas e organizações. Depois eu vou passar esse vídeo. Ano passado, nós realizamos esse exercício na Escola Superior de Defesa. Antes ele era feito lá em cima, em Sobradinho, nas nossas instalações do Forte Marechal Rondon, mas o exercício ele cresceu tanto em termos de participantes e da infraestrutura necessária que nós tivemos que levar para outro ambiente nosso de defesa, que é a Escola Superior de Defesa, lá no Jardim Botânico, um ambiente fantástico, né, amplo e que atende à necessidade do exercício. Hoje, nós temos as 8 áreas das infraestruturas críticas participando efetivamente do exercício. Isso é uma conquista. Trazermos todas as áreas, inclusive o governo digital, para participar desse exercício, onde, durante uma semana, nós trabalhamos esses temas. Tudo o que está acontecendo no mundo é transformado em um problema cibernético simulado e as organizações vão reagir àquele problema. E se acontecesse aqui, no nosso setor? E, obviamente, é criado um cenário geopolítico, onde dá lugar a esse cenário de crise, para que diversas ações contra as nossas infraestruturas críticas sejam lançadas e as organizações tenham que reagir a esse cenário de crise. Esse é o nosso exercício. Vamos fazer a nossa próxima edição em outubro, de 14 a 18 de outubro, e já estamos aí na reta final da organização do Guardião Cibernético. Aqui, em especial, nesse tema, nós estamos conversando diretamente com a Anatel e as empresas convidadas pela Anatel para participar do exercício este ano, na elaboração desses problemas simulados que nós vamos jogar nesse exercício esse ano. Eu vou mostrar um vídeo do que foi o evento do ano passado. Em outubro de 2023, aconteceu a 5ª edição do exercício Guardião Cibernético. Esta atividade é dedicada à proteção das infraestruturas críticas de interesse para a defesa nacional. O exercício visa contribuir com a integração entre o poder executivo, o setor privado e o meio acadêmico para proteger o ciberespaço nacional. Ele reúne as Forças Armadas, órgãos parceiros, academia e representantes de estruturas estratégicas dos seguintes setores: águas, energia, nuclear, transporte, comunicações, finanças, biossegurança e bioproteção, defesa e governo digital. Cerca de 150 organizações e empresas, com mais de 500 participantes civis e militares, estão adotando protocolos para enfrentar incidentes cibernéticos. Diversas autoridades, incluindo o ministro da Defesa, estrangeiros e membros do Fórum Ibero-Americano de Defesa Cibernética, realizaram visitas ao evento. O exercício visa obter entregas significativas para o Estado e a sociedade, incluindo maior colaboração entre os atores do setor cibernético e uma resiliência cibernética aprimorada. O exercício Guardião Cibernético é um passo importante para tornar o Brasil mais seguro no espaço cibernético. E olhando para esse quadro, onde nós colocamos todos os setores e as empresas que participaram do exercício, e olhando para cada setor, a gente vê que os principais players dos setores estão aí. E ao longo
do tempo, vem outras empresas aderindo e já temos setores revezando com empresas, porque existe, obviamente, um limite físico para o exercício, né? E algumas empresas jogam lá de São Paulo, de um hub em São Paulo, à distância, né? E uma coisa interessante aqui, e eu acho que é o ponto principal desse exercício, é colocarmos todos esses atores em contato com aqueles parceiros nacionais lá em cima, que são efetivamente as estruturas, né, que fazem a segurança cibernética do país, no dia a dia. E no caso de ocorrência de qualquer problema em alguma área dessa, são aquelas pessoas que estão ali que vão ajudar a solucionar aquele problema. Então, esse é o grande ganho do exercício, né? Esse conhecimento, essa troca de conhecimento, troca de informações para resolver um problema pontual que nós colocamos ali como desafio para as organizações. É um exercício que está tendo uma visibilidade grande, já fora, inclusive, do país, e o modelo do Guardião, outros países também já estão aplicando, obviamente, adaptando a sua realidade para conduzir exercícios dessa natureza, porque é muito difícil fazer o que o Brasil está fazendo. Nós estamos colocando as nossas agências reguladoras, que são as coordenadoras de cada setor, com as empresas do setor, públicas e privadas, no mesmo ambiente, para discutir a solução de problemas que são comuns a todos. E isso aqui na nossa realidade do Brasil nós conseguimos fazer, mas nós sabemos que em outros países é uma realidade diferente. É difícil colocar governo, agências reguladoras, né, toda a comunidade de segurança cibernética para trabalhar esse tema. Então, o modelo que nós conseguimos criar aqui no Brasil e que só vem crescendo, ele tem se mostrado bastante interessante e bastante produtivo. Para este ano, eu não quero avançar e tirar a surpresa do exercício, mas como o painel é sobre cabo submarino, nós estamos levando esse tema para o Guardião Cibernético. Então, no Guardião Cibernético, além da dinâmica feita em cada setor, conduzida ali pelas agências reguladoras, tem um exercício que corre em paralelo, que é o exercício de gabinete de crise, onde nós procuramos criar uma escalada de uma crise e colocar em um gabinete de crise os atores, agências reguladoras, ministérios, né, órgãos do governo, que vão solucionar aquele problema. E no gabinete de crise desse ano, nós vamos trabalhar o tema dos cabos submarinos. Nós vamos gerar um problema em cabo submarino que vai afetar, de alguma forma, né, o fornecimento de serviços e vai exigir que a Anatel está junto com a gente elaborando o detalhe do exercício, né, mas vai exigir que a Anatel e outros órgãos e empresas reajam a isso para que a gente tire ensinamento. Se efetivamente acontecer um problema num cabo submarino, como que nós vamos reagir? Quais são os órgãos que têm responsabilidade sobre isso? Né? Qual é a comunicação que nós vamos fazer para a sociedade? Como nós vamos responder àquele incidente? Então, tudo isso é trabalhado no exercício Guardião Cibernético. É o grande objetivo do nosso exercício. Então, vamos, sim, incluir esse tema, que é um tema de grande relevância. E eu falo agora como defesa. Em qualquer planejamento operacional, essa infraestrutura de cabo submarino ela é extremamente relevante, porque começa pelo mapeamento de toda a infraestrutura que dá suporte àqueles serviços de telecomunicações. E o cabo é fundamental. Então, para a defesa, a segurança de todos esses nós, né, que são necessários, né, e que se tornam em pontos críticos e que são fundamentais para que o serviço ele possa ser provido com qualidade, são importantes para a defesa, têm que ser mapeados e têm que ser defendidos para garantir que eles não serão alvo de sabotagem. Mais difícil é a questão da defesa cibernética, porque aí não há necessidade daquele acesso
físico ou de um ato cinético sobre a infraestrutura, mas nós podemos ser afetados à distância. E aí traz outros fatores aí de complexidade, mas é para isso que as estruturas de segurança e defesa cibernética estão se capacitando, treinando, desenvolvendo capacidades para responder a incidentes dessa natureza. Com isso, eu termino a minha apresentação no painel. Muito obrigado. Obrigado, general Alan. A gente vai seguir aqui com o superintendente Gustavo Borges da Anatel. Eu queria começar em direção ao seguinte, superintendente. Falando num contexto geral, por exemplo, cabo submarino, legislação sobre cabo submarino é algo muito novo. Tá? Hoje só existem 2 países que existe lei específica para cabo submarino: Austrália e Nova Zelândia. São países insulares e precisam... a economia dessas nações necessita disso. Né? É algo muito novo, cada país trata de alguma maneira, mas pensando aqui não só em Brasil, e aí puxando também, se a gente for pensar no tratamento, na legislação e na proteção de uma rede de cabo submarino da Angola Cables ou da Sirion, uma rede de long haul da BR Digital, por exemplo, ou uma hub de satélite da Viasat, como é que a Anatel tem tratado esse tema de infraestrutura crítica, né, perante a iniciativa privada, perante esses atores? Né? Se nós pensarmos no processamento de dados do Brasil, hoje, para quem não sabe, o nosso tráfego, o Brasil tem mais ou menos 102 terabits dia de tráfego. Né? Muito desse tráfego ainda sobe para os Estados Unidos. Né? A gente está falando aí de Miami e de Virgínia, mas muita coisa aqui, muita coisa é processada dentro da matriz de tráfego do XBR e, basicamente, eu diria que 80% dos associados da Telcom estão aqui participando. Então, como é que a Anatel vê isso? Como é que a Anatel espera, né, o que ela tem planejado de tratativas em relação, por exemplo, hoje a gente vê que é um pouco ad hoc, né? A gente trata com a SPU, trata com o IBAMA, trata com a Marinha, algumas coisas de marco regulatório e proteção para cabo, mas de uma maneira geral, para infraestrutura crítica em telecomunicações, como é que vocês têm abordado esse tema? Obrigado pela pergunta. Queria primeiro agradecer o convite e parabenizar a Telcom pela realização do evento, saudar todos os painelistas. O trabalho de infraestrutura crítica da agência, ele remonta à época dos grandes eventos nacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Então, antes disso, né, o Brasil começou uma agenda de proteção de infraestruturas críticas. Até já existia antes, mas se fortaleceu bastante a esse período, fazendo avaliação de quais eram essas infraestruturas críticas, sobre quem eram os proprietários, onde estavam localizados, quais eram as maturidades de proteção contra incêndio, não sei se todos lembram, em 2013, antes da Copa, tivemos várias manifestações populares pelo país. Então, existia naquela época já uma avaliação de proteção das infraestruturas para que, na época dos Jogos, nós não tivéssemos interrupções e passássemos alguma vergonha internacional. Então, já foi feito esse trabalho desde aquela época e a agência aprovou uma regulamentação sobre infraestrutura crítica, que remonta daquele período. De lá para cá, como o general Alan comentou, existe uma transformação muito grande do digital. Então, o risco de uma interrupção de serviço ele é muito maior hoje do ponto de vista de um ataque cibernético, lógico, do que de um ataque físico àquela infraestrutura que é totalmente projetada e redundante para sofrer alguns tipos de ataques. Então, essa regulamentação da agência se expandiu, ela passou a ser uma regulamentação de segurança cibernética, abrangindo as empresas do setor de telecomunicações e também dando atenção a essa infraestrutura crítica. Então, já existem normativos interessantes sobre a questão da infraestrutura crítica, mas a gente pega o caso lá do governo do estado do Ceará, que havia uma avaliação de uso, né, de convívio ali muito próximo de uma usina de sinalização com os cabos, e a gente teve que fazer posições formais da agência de oposição àquela iniciativa naquele formato, e nós usamos não só da nossa regulamentação, mas da regulamentação já natural do Brasil, da Estratégia Nacional de Infraestrutura Crítica,
de diversas políticas públicas que já vinculam órgãos de governo em relação aos cuidados dessas infraestruturas críticas, né? Então, embora não exista uma lei de cabos submarinos, a gente conseguiu acomodar aquele trabalho, aquela sensibilização do governo do Estado, usando documentações já cogentes no nosso ordenamento jurídico. Além, claro, de todo o trabalho de convencimento que foi feito pelas próprias empresas, o nível político também que foi mencionado pelo Luiz, que isso tudo em conjunto se traduziu numa sensibilidade ao governo do Estado que anunciou, né, uma mudança de posição. Então, acho que foi uma conquista aí para o Estado do Ceará e para todo o país, né, onde você tem uma mudança daquela intenção para um novo local que não provoca a insegurança que estava gerando em todos nós, né? Mas a gente entende que sim possível aperfeiçoar esse tratamento, tornar ele assim ainda mais objetivo e descritivo. Então, existe uma agenda com a SPU. A SPU tem, né, é o órgão de governo e de Estado responsável por determinar o uso, né, daquelas regiões de praia e mar. E existe uma discussão de uma regulamentação de quando uma determinada parte de praia for designada para cabos, que tenha uma série de requisitos sobre aquele uso daquela praia, né? Então, se é possível ou não ter edifícios vizinhos, quer dizer, são vários critérios para se designar aquela praia. Então, essa é uma agenda que a gente já está combinada com a SPU, está em produção dentro da agência, os critérios, uma proposição. Nós consultamos as empresas também de cabos a respeito dessas regulamentações que podem ser colocadas e vamos compartilhar com a SPU em breve. Então, esse é um trabalho importante e existe também um trabalho de reflexão de desconcentração dos cabos submarinos, né? Assim, como foi mencionado pelo general, mostrou a figura da distribuição dos cabos pelos países. Se você observar a distribuição de cabos nos Estados Unidos, você tem 2 cabos por estado. Você não tem 17 ou todos no mesmo estado, né? Então, por mais que, quer dizer, os atuais cabos vão ficar lá e são importantíssimos, você tem todo o ecossistema relacionado àqueles cabos, como vários data centers. A demanda está ali, né? Mas existe uma reflexão necessária sobre a desconcentração, né? A gestão de riscos mesmo, né? Observar que outros estados também tenham os investimentos de cabos para que a gente tenha uma disseminação e uma menor concentração, menor risco associado ao mesmo lugar no país. Então, essa é uma agenda também importante, que a gente já fez um diálogo com o setor privado, com a SPU também, existe uma convergência de entendimento nesse sentido, e isso deve ser encaminhado. Acho que somente comentar que aquele regulamento de segurança cibernética que eu mencionei, ele inicialmente foi colocado às empresas de maior poder de mercado significativo no setor de telecomunicações, mas nós fizemos uma proposta, e o Conselho Diretor aprovou, de que outros atores também sejam abrangidos por essa regulamentação. E esses atores são justamente aqueles provedores de infraestrutura crítica, né? E quais que nós determinamos como uma primeira avaliação foram aqueles prestadores de serviço 5G. Então, mesmo que seja uma prestadora de pequeno porte, se ela tem a oferta de serviço 5G, então ela vai ter que obedecer ao Regulamento de Segurança Cibernética. Também empresas provedoras de cabos submarinos, detentoras, né? Eles também vão ter que observar essa regulamentação. E os provedores de trânsito em atacado, transporte de dados em atacado, com critério de associados ao mercado relevante nesse mercado, eles também têm que obedecer a essa regulamentação, justamente criando essa maturidade, esse aumento de maturidade do setor de telecomunicações em termos de segurança cibernética e proteção das infraestruturas críticas. Acho que é isso para começar. Tá bom, obrigado. Pegando 2 ganchos no que você falou aqui, o primeiro é sobre a questão de proteção. Em muitos países se criam o que nós chamamos de zona de proteção ou corredores de proteção para cabo, né? Só que isso é algo extremamente complexo de fazer. Em Santos, por exemplo, você tem diariamente a IS alarmando de 200 embarcações passando perto de Praia Grande.
Então, é algo que se busca fazer, e corredor é algo mais restrito, que eu creio até que os órgãos competentes têm conversado sobre isso, têm endereçado. O segundo ponto, que é sobre o ponto de concentração, isso remete aos muito dos participantes que estão aqui. Porque hoje nós temos Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, alguma coisa chegando na Bahia, né? Mas para você ser um ponto, uma hub de cabo submarino, você precisa ter todo um ecossistema para escoar esse tráfego. E hoje, por exemplo, a gente pensa em Porto Alegre, pensa em Recife, pensa em João Pessoa, mas para isso é necessário haver um ecossistema de long haul. Ou seja, você precisa ter rede para escoar todo esse tráfego. Não basta só pensar que eu vou chegar com o cabo. Então, isso é algo que aí recai sobre iniciativa privada, para se pensar que, para poder splitar isso, para isso poder ser distribuído, precisa ter um ecossistema que suporte a chegada desse cabo ali. Inclusive data centers, né? Hoje, em muitos dos locais, ainda não existe uma rede de long haul eficiente. Não é que não tenha, mas uma rede de long haul eficiente. Então, não adianta eu pegar um estado no Nordeste, uma cidade, que não seja Fortaleza, para chegar um cabo, se ali, ou no Sul, se ali não existe um ecossistema propício para isso. Um bom due diligência agora é Porto Alegre, que está se criando um ecossistema imenso de data center lá e de interconexão que possa acomodar uma branch unit ou uma chegada de cabo. Então, aproveitando aqui, nós temos aqui a Angola Cables para cabo, temos a BR Digital para rede de long haul, temos a Sirion para cabo long haul e temos a Viasat para satélite. Então, eu vou endereçar agora para a Cláudia, para começar a falar, porque satélite a gente fala muito pouco sobre satélite, né? Existe um boom de satélite de baixa órbita, de tecnologia LEO, só tem acompanhado a SpaceX e outras empresas que estão vendendo serviço. Mas, para vocês terem ideia de importância de satélite, no mês passado, a OTAN criou um grupo de trabalho de redundância para os serviços de comunicação dela. Esse grupo de trabalho estipula o quê? Que todo e qualquer tráfego de cabo submarino possa ser comutado por uma rede de satélite. Então, isso mostra a importância, e eu queria que você falasse um pouco disso, Cláudio, de como o mercado de satélite vê essa parte de infraestrutura crítica e proteção desses ativos. Obrigada, Rogério. Uma boa tarde a todos e a todas. Saúdo a plateia, os companheiros aqui de painel. Agradeço muito ao Luiz e ao Tomás pelo convite. É uma satisfação muito grande que a gente está falando sobre esse assunto, né? E ver satélite envolvido na questão das infraestruturas críticas. Assim, muito se fala sobre o que é, de forma mais a técnica, a infraestrutura crítica, mas eu diria o seguinte: a infraestrutura crítica é aquela que o cidadão comum só percebe que é crítica quando ela para de funcionar, né? Até ali está tudo bem, está na vida normal, e o cidadão comum não enxerga aquilo como crítico, né? Mas eu queria, nesse sentido, e talvez por isso mesmo, né, por essa percepção do cidadão comum, seja tão difícil enquadrar o satélite como infraestrutura crítica. Porque o satélite é intangível, é muito mais intangível que um cabo submarino, do que uma fibra, do que um serviço móvel, né? E, nesse sentido, o que a gente verifica é que os satélites, hoje em dia, estão sendo mais considerados. São, hoje, né, infraestruturas que realmente estão sendo mais consideradas nesse âmbito. Eu diria para vocês que, e eu queria trazer um pouco desse panorama, de que o satélite ele é uma infraestrutura crítica, principalmente num país como o Brasil, de dimensões tão grandes e de tão pouca conectividade em diversas localidades mais remotas, e trazer ele sob dois aspectos. Eu entendo que a gente deve enquadrar o satélite de duas formas diferentes aqui, quando a gente trata de infraestruturas críticas. A primeira delas é a essencialidade do serviço e do satélite enquanto agente de conectividade. Então, assim, em muitos locais mais remotos, eu estou falando principalmente do norte do país, o que verificamos é que o satélite é a única opção de conectividade. Então, nesse sentido, o satélite ele é essencial, ele é a única opção para quem precisa se conectar em determinadas
comunidades. No Brasil, são milhões de pessoas conectadas por satélite. A gente vê que existe um satélite brasileiro, que é o SGDC, que conecta milhares e milhares de escolas, postos de saúde, povos originários, comunidades originárias, comunidades quilombolas, e são realmente a única opção para aquelas pessoas. Então, nesse sentido, não há dúvida nenhuma de que é uma infraestrutura crítica, né? Se ela para de funcionar, essas comunidades todas também terão, né, essa interrupção na prestação de serviço. Mas o satélite, nesse âmbito, né, nesse cenário de infraestruturas críticas, ele tem que ser percebido também como ferramenta de redundância. Aí entra muito no que você acabou de falar sobre a decisão da OTAN de incluir os satélites nesse projeto tão importante que é, caso haja falha, né, em cabos submarinos, o tráfego vai ser desviado automaticamente para os satélites. Então, vejam a relevância, né, de se pensar na continuidade desse serviço. Então, o que se tem que pensar hoje é essa preservação sob esses dois panoramas. Aqui, trazendo para o contexto do Brasil, vamos pensar em situações recentes, né, grandes desastres que tivemos nos últimos tempos, como, por exemplo, o Brumadinho. O Brumadinho foi um grande desastre que ocorreu no Brasil, e eu posso dizer que, em apenas algumas horas, a Viasat estava lá, em parceria com a Telebrás, e foi a única opção naquele cenário catastrófico para o resgate de tantas e tantas pessoas, né? Quer dizer, é uma tecnologia que chega rápido, né? É uma tecnologia que precisa de uma maleta. Hoje tem uma maleta da Telebrás, em parceria com a Viasat, que ela chega nesses lugares remotos, ela é montada, e ali, em minutos, você tem a conexão via satélite, né? A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Agora, muito, né, nessa última tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, também fomos instados, tanto por Forças Armadas, quanto pela polícia, quanto por hospitais, enfim, por diversas entidades, a chegar com conectividade, a tentar fazer com que aquelas pessoas, ou com que as autoridades, pudessem chegar em locais de resgate, né? E eu me lembro muito bem do comandante-geral do Comando Militar do Sul nos ligando e dizendo o seguinte: olha, para que eu possa cumprir missões, eu preciso acessar o meu data center, que tanto foi falado no painel anterior. Para que eu possa acessar o data center, eu preciso de conectividade. E eu não consigo. Naquele momento, no Rio Grande do Sul, fato é que não se sabia nem a dimensão da tragédia, porque todas as infraestruturas estavam submersas. Então, nem para conseguir saber quando que aquelas infraestruturas estariam disponíveis, era muito tempo para se aguardar. Então, se não houvesse naquele momento, e foi o satélite brasileiro, que também é operado pelas Forças Armadas, que foi lá, enfim, que teve esse papel tão importante no resgate e nessas missões tão importantes que aconteceram no Sul, né? E não há dúvidas de que os satélites geoestacionários são os mais seguros, até pela distância, e são estruturas que estão presentes e que podem ser utilizadas e que devem ser protegidas nesse tipo de redundância, né? Além de serem ambientalmente limpas, claro. Então, acho que são esses dois papéis aí que a gente queria trazer, no sentido de que o satélite tem que ser considerado sobre todos os âmbitos, ou sob todas as óticas que se examine como uma infraestrutura crítica extremamente importante. Fico muito feliz de que hoje já esteja mais popularizado, já esteja mais inserido nesse âmbito de discussão, nesse nível de discussão, e acho que temos muito a pensar em termos de legislação e regulamentação quanto à implantação dessas redes de forma automática, né? Para que não possa ter situações de descontinuidade para a segurança. E eu acho que cabe aí um último ponto, que é o fato de que a Viasat, a Viasat é uma empresa que constrói satélites e constrói também a banda terrestre, né? Toda a banda base
que faz com que os satélites funcionem. O que temos visto, uma tendência global de que os países invistam em seus próprios satélites. A gente vê um interesse, para além do que já existe no Brasil, que é a SGDC, de ter redundâncias satelitais e de ter uma força justamente para a garantia da segurança nacional, para que os países invistam e projetem seus próprios satélites para garantir a sua soberania. Então, acho que é um outro ponto. Muito vem se discutindo no Brasil quanto à necessidade de um novo satélite, né? Eu acho que é um momento extremamente importante para isso. Tá bom, Cláudia, obrigado. Esse ponto que você tocou de soberania tecnológica é muito importante. Para quem não sabe, por exemplo, eu vou endereçar já para o Lucenildo, existem 4 países que detêm a tecnologia CERN, tecnologia fulcral para cabo submarino. Estados Unidos, China, Japão e França. O Brasil, durante um breve período, deteve essa tecnologia. Nós tínhamos uma empresa chamada Padtech Submarine, e aqui não é propaganda, eu estou falando realmente de arcabouço, de conhecimento, que nós detínhamos toda essa tecnologia. E por uma questão até geopolítica, essa empresa foi comprada. E se passou por desapercebido. Essa empresa, infelizmente, em 2019, ela foi comprada pela IPG Photonics, e, com isso, todo o capital intelectual que nós tínhamos, que era bem difícil, que é extremamente difícil você ter, da parte fotônica, parte ótica, para a parte submarina, foi-se embora praticamente, né? Então, esse é um ponto de atenção que é importante nessas áreas, e aí é um papel muito da iniciativa privada, junto, uma parceria público-privada também, se buscar ter uma soberania tecnológica sobre esse tipo de ativo. Eu aproveito aqui para chamar o Lucenildo Lins, que é o CTO da Angola Cables. A Angola ela opera 2 cabos internacionais, o SAC, que é o primeiro cabo para a África, de Fortaleza para Luanda, e o Monet, que é um cabo para os Estados Unidos. E, recentemente, como a gente falou, teve um episódio de infraestrutura crítica, do OX, que é um cabo deles na África, e grande parte do tráfego da África, do oeste da África, comutou para a rede brasileira aqui, buscando outros destinos, como Estados Unidos e Europa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto que a Angola Cables vê em relação à proteção como infraestrutura crítica. Tá, claro. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, da Telcomp, e também cumprimentar todos os painelistas, mas como um bom paraibano, acho que é melhor fazer um rubacão, literalmente misturar os temas, porque no final do dia é isso. Eu tive o prazer até de receber o Gustavo lá em Fortaleza, e no final do dia eu acabei mostrando para ele uma infraestrutura de energia gigantesca, que era para suprir a PFE do cabo submarino, o Power Feed Equipment, e que no final do dia não dava para desassociar a estrutura crítica de telecomunicação com a estrutura crítica de power, porque no final do dia era isso. E como se não bastasse tudo isso, eu comecei dizendo que ia fazer um rubacão, mas com a analogia metafórica que faz todo sentido, o Gustavo acabou vendo um parque de antenas que está diretamente dentro da CLS e que está comunicando com uma órbita de satélite gigantesca lá, e que no final do dia a descida do satélite estava diretamente conectada ao cabo submarino, que depois conectava com o backbone mundial. Então, num mesmo square meter, lá a gente tinha cabo submarino, energia e satélite, tudo unificado. E aí, hoje, eu até fico muito feliz da gente estar, no final do dia, tendo discussões que são mais cêntricas, de olhar o problema de maneira mais unificada. Então, a fala do brigadeiro, para mim, e também do general, foram muito positivas, porque, no final do dia, não vai dar para desassociar. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que ter em mente, né? Como o Rogério naturalmente fez a devida introdução, eu sou CTO da Angola Cables, a gente é uma empresa multinacional, com operação em 33 países, então a gente opera desde Singapura, na Ásia, até Los Angeles. Eu costumo dizer que a gente gosta de pegar o caminho longo. Claro que a gente tem cabo submarino ligando Singapura a Los Angeles, mas a gente, obviamente, opera em todo o globo e dando a volta completa ao globo, né? E aí até... Perdão. E até como forma de compartilhar casos reais que a gente teve, né? Hoje nós temos 3 cabos submarinos, somos proprietários de 3 cabos submarinos, um que liga
a África do Sul até a Inglaterra, e ele abre em vários países do oeste africano, um que liga a Angola, na África, até o Brasil, e o nosso terceiro que liga o Brasil até os Estados Unidos. Ele, na verdade, é um cabo principal que sai de São Paulo até Miami, com abertura lá em Fortaleza, né? Esse é um cabo que tem uma BU, diferente de alguns cabos um pouco mais antigos. Se houver alguma coisa em Fortaleza, a gente ainda consegue manter toda a comunicação direta entre Brasil e Estados Unidos, sem passar por Fortaleza. Então, é uma tecnologia um pouco mais nova, tá? Mas, em especial, nesse fato, aconteceram rompimentos triplos, ou seja, 3 cabos submarinos romperam exatamente ao mesmo momento, exatamente no mesmo tempo, exatamente na mesma região, que foi na saída do rio Zaire, na altura do Congo. Felizmente, isso não foi um atentado, como aconteceu na região de Djibouti, e até hoje está sendo estudado esse atentado, porque foi um atentado a 2 cabos submarinos que aconteceram ali no Mar Vermelho, mas no nosso caso foi um fenômeno natural. Aconteceu muita chuva na cabeceira do rio, e essa chuva saiu descendo, e como a água doce ela é mais densa, ela rotacionou no fundo do leito do oceano e arrastou os 3 cabos submarinos e rompeu os 3 cabos submarinos. E foram, respectivamente, o OX, o ACE e o SAT-3, né? E esse rompimento fez com que, basicamente, Namíbia, África do Sul, Angola, Congo, Camarões, exato, tudo fosse reroteado para cá, para o Brasil, e o Brasil depois roteasse de volta para Estados Unidos e Europa. Tá? Até para que vocês tenham a devida noção, eu não posso dizer exatamente a empresa, por questão de sigilo, mas tem uma dessas Big Fours, que a gente sabe aí, que eles encomendaram para a Angola Cables uma conexão que ela é África do Sul, bypassa Angola, bypassa Brasil, entra aqui no Ela Link e dropa de novo lá em Portugal, porque o hub de comunicação deles era África do Sul, Europa, e quando aconteceu o rompimento, eles pediram para passar no Brasil e voltar. Então, assim, quando eu escutei dos demais colegas aqui que, no final do dia, a gente tem uma importância geopolítica que passa pela diplomacia, até mesmo que vocês não saibam, acontece essa diplomacia por debaixo, até entre as empresas, para que a gente possa prover esse tipo de conexão. E até o nível de redundância, quando eu falei que não dava para desassociar, eu mostrei lá para o Gustavo, felizmente, que se a gente tiver hoje uma falha de power do lado do Brasil, os Estados Unidos conseguem suprir a energia, e vice-versa. Então, no final do dia, a gente termina criando relações de parceria dessa forma. Mas, voltando ao tema, que eu acho que é o principal, garantir as infraestruturas e garantir a criticidade delas, para a gente, é uma missão literal, porque a gente entende isso. A Angola Cables ali se orgulha também de participar desses Guardião Cibernético e todas as devidas iniciativas que houverem no sentido, mas, em especial, depois dos acontecidos lá em Fortaleza, a gente terminou elevando o grau de segurança que existe hoje. Então, foram implantadas novas tecnologias de monitoramento das caixas de chegada. Então, hoje a gente tem sensores até um pouco mais avançados que eles conseguem detectar se você variar a pressão na tampa da caixa, a gente já sabe que alguém está acontecendo alguma coisa ali, e não só. Então, a infraestrutura crítica em si, naturalmente, ela é extremamente redundante, mas os agentes externos que tocam essas estruturas, eles podem ser muito críticos. Então, eu acho que, até adicionando rapidamente, o episódio que aconteceu no Ceará de incluir uma outra estrutura que é crítica e nunca foi não falado pela comunidade de telecom, e eu falo por mim, pela Estelinha, Vital, todo mundo, ninguém nunca foi contra a água, para deixar muito claro. A gente sempre foi a favor da água. A gente entende que a necessidade hídrica da população brasileira ela é extremamente relevante. Mas a coexistência naquele ponto ia botar em risco exatamente, não era somente as comunicações, mas eram as comunicações por meio dos cabos submarinos que estão interconectados com os satélites e que estão diretamente ligados a uma matriz energética ali dedicada de linhas de 69. Então, foi uma escolha, naquele caso, que você estava afetando uma cadeia muito gigante. E uma cadeia que, no final do dia, parece um dominó em cascata. Então, eu me recordo muito bem de comentar com os meus devidos colegas, quando eles disseram, não, mas a gente faz a proteção, e a gente só vai ter um pipe subindo com 4 metros cúbicos por segundo.
Aí eu fiz uma conta rápida, eu disse, espera aí, isso daqui são 3 piscinas olímpicas caindo por segundo, se houver um rompimento nesse negócio, não vai sobrar uma terra aqui. Então, assim, é o tipo da coisa que, olha, dá para coexistir, dá para a gente afastar, a gente entende a dependência, mas se você afasta 2 quilômetros para a esquerda, ainda vai ter mar, e ainda vai ter terra. Então, no final do dia, foi a solução que eu acho que a gente terminou. Mas isso acendeu um alerta que eu acho que é importante a gente olhar para os países que já estão partindo para esse tipo de regulação, como bem citado, Nova Zelândia, Austrália, mas eu adiciono um, que é a própria Singapura, que hoje é o maior hub de chegada de cabos submarinos na Ásia, que já tem regramento próprio, que já cria zona de exclusões no shore-end, ou seja, na praia. Olha, passou o cabo submarino, aqui é só cabo submarino desse quilômetro a esse quilômetro. Passou daqui, faz o que quiser e está de boa. Como também, não só nesse sentido, mas também criando para que as subestações da energia que alimentam a ICLS sejam protegidas, entender que aquela conexão de 69 que vai para a CLS da Vital ou que vai para da Angola Cables, ela é crítica, que naquela subestação especificamente é necessário não ter um transformador, não pode ser uma micro subestação, tem que ser uma subestação com redundância, porque no final do dia, e aí eu volto a dizer, vou pegar o exemplo lá da Angola Cables, e com muito gosto eu digo, não ia derrubar só o cabo submarino, ia acabar derrubando também a subida e a descida de satélite que estava do lado. Então, no final do dia, é um ecossistema que está todo interconectado. Então, assim, as iniciativas que a gente teve pela geração do problema, que, na minha opinião, foi extremamente positiva, terminou unindo todas as empresas, não houve e isso eu acho muito importante, até o Gustavo frisou, e não era a Angola Cables ou a Vital, foi o setor que se uniu e levou essa demanda, e eu acredito que a demanda para Fortaleza está pacificada, mas eu acredito que agora é importante, inclusive, o setor continuar unido para fazer regramento, de definir quais são as melhores estratégias e, obviamente, até, de certa forma, até jogando contra a própria iniciativa privada, eu já vi em outros países onde os países chegam e dizem, olha, você quer licença para cabo submarino? Amigo, agora você vai botar na praia do Cumbuco, velho. Assim, ainda quer no Ceará? Beleza, mas você vai afastar 200 quilômetros, é o tipo da coisa. Mas olhar isso de maneira mais unificada para garantir a redundância que se precisa, o ecossistema que é necessário, que vem de data center e tudo mais, e o universo de energia. Então, de fato, para esse problema de olhar para a infraestrutura crítica de telecom, não vai dar só para olhar para a fibra, não vai dar só para olhar para o satélite, a gente vai ter que olhar de maneira mais unificada. E a agenda vai ter que ser unificada. Então, não vai adiantar apenas um doutor em telecom. Vamos ter que ter o doutor em eletrotécnica, vamos ter que ter o doutor em engenharia civil de proteção e assim vai. Tá? Mas é isso. Não, ótimo, sim. Obrigado. Muito bem colocado. Eu agora vou passar a palavra para o Rony, da BR Digital. Para quem não sabe, a BR Digital é uma empresa de telecom que atua de forma nacional, mas para um evento crítico recente, que foram as enchentes do Sul, ela foi fundamental lá para restabelecer o serviço. Então, eu queria que você falasse um pouco da visão da BR Digital, sobre todo esse processo de redes nacionais e internacionais, no tema de infraestrutura crítica. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite, Luiz Henrique e amigos painelistas. A BR Digital conta com uma rede de 70 mil quilômetros de fibra óptica. 40 mil deles estão... Você pode colocar o mapa para mim na tela? 40 mil deles estão em backbones terrestres e 30 mil em redes metropolitanas. Com isso, nós conseguimos conectar o Brasil a 7 países das nossas fronteiras. Estamos presentes aqui, já conectados em 7 fronteiras, com a Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, redes existentes, e com 3 novos projetos em desenvolvimento para conectar a Bolívia, a Peru, na tríplice fronteira de Letícia e Tabatinga. Esse backbone provê uma saída de conectividade rápida, de baixa latência, para cabos submarinos, além de que nós conseguimos também conectar muitas das hubs satelitais que estão espalhadas pelo país. Temos satélites de baixa latência que demandam essas hubs mais distribuídas pelo país,
e com a nossa rede conseguimos conectar todas essas hubs, data centers e prover contingências para eventuais problemas que tenhamos com o cabo. Em inúmeros casos de rompimento de cabo, através de nossos produtos e processos expedite, conseguimos prover por via terrestre escoamento de tráfego em conexões em 24 horas. Tínhamos ali dezenas de espectros conectando o segmento rompido. Esses são os principais produtos que a gente tem e que tem ajudado no escoamento e na proteção. Então, a gente fala muito, o Brasil está conectado principalmente por cabos submarinos. Sim, em grandes capacidades, sim. Mas esse backbone nos traz conectividade que pode trazer o mercado sul-americano conectado a todo esse produto de data center que está disponível hoje. Vimos aqui o Marcos e o pessoal da ConnectWay falando da quantidade de data center que o Brasil concentra. Acho que 80% dos data centers da América do Sul, da América Latina, estão no Brasil. Então, todo esse mercado sul-americano vai consumir esse produto e pode consumir por baixa latência através das nossas redes. Então, esses são os principais pontos que eu gostaria de destacar sobre a rede da BR Digital e os produtos e as contingências que podemos oferecer para o mercado de telecomunicações. Obrigado. Agora passar para o Christian, da Sirium. A Sirium, por exemplo, foi uma empresa que ano passado foi afetada por um evento de corte. Nesse evento de corte da Sirium junto da Vital, né? Na época, na verdade, a Vital tinha um segundo segmento e conseguiu proteger, mas a Sirium não, né? Naquele momento. A gente teve uma perda na granularidade de capacidade de escoamento de tráfego de entre 8% a 10% com esse corte. Então, isso é algo muito significativo, se pensando no ecossistema brasileiro. Então, eu queria que você trouxesse um pouco de insight da Sirium em relação a essa parte de infraestrutura crítica. Que lições vocês aprenderam, por exemplo, com esse evento que foi bem danoso para a infraestrutura brasileira como um todo, de setembro do ano passado? E como é que vocês veem toda essa parte de proteção e segurança de infraestrutura crítica dos assets da Sirium no Brasil? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Luiz aí pelo convite, né? Falar de um tema aí que faz parte do meu dia a dia, da minha rotina aí como gestor de operações, né? A Sirium, né? Aproveitar o gancho aí do evento, né? Foi um evento, não é um evento comum, né? É um evento aí que o último que ocorreu para a Sirium foi 12 anos antes, né? Então é um evento aí de grandes proporções, né? A contingência até que foi rápida, né? Então eu acho que a gente conseguiu aí no mercado buscar outras alternativas de tráfego, de escoamento de tráfego, né? Então era um cabo que liga Rio de Janeiro a Fortaleza, né? Então o evento, quando ocorreu o evento, foi rapidamente identificado pelos monitoramentos, pelo nosso sistema de monitoramento internacional, né? Identificamos esse evento e acionamos o protocolo já de crise, né? Então temos um protocolo de crise para esse tipo de evento de cabo submarino, né? Então, previsão inicial aí, com base no último evento, era em torno aí de 40 a 45 dias de recuperação, né? Então, foi acionado o navio sonda, que estava em Curaçao, aí tem todo um processo de comunicação, né, com os órgãos, com as agências marinhas, tem um processo de importação e de entrada do navio também, que é um pouco complexo, né? Então, é um evento assim, de grande complexidade. E nós também, nesse evento, tivemos o apoio praticamente de toda a sociedade como um todo. Dos parceiros que nos apoiaram nessa contingência de tráfego, dos órgãos aí que nos apoiaram nessa questão aí de importação, da entrada do navio, né? Teve todo um processo aí jurídico, fiscal, tem uma complexidade. E esse evento aconteceu em 11 de setembro, 11 de outubro ele foi recuperado, né? Então a recuperação ocorreu antes do tempo aí previsto para os eventos anteriores. Pós-evento, pós-mortem, nós tivemos uma análise das oportunidades aí que
poderiam ser mudados, o que pode ser feito diferente. Eu acho que vale aqui uma provocação para as demais operadoras, né? Eu acho que evento de cabo submarino não é algo simples, é algo que tem que ser estudado, tem que ser tratado, né? Isso pode ocorrer para qualquer um dos cabos que nós temos, né? Existe essa vulnerabilidade externa, que é um fator que você não controla. Foi uma profundidade de quase 200 metros de profundidade, então, assim, ocorreu esse evento. E, então, assim, mesmo com todo o cuidado que tem, com todos os protocolos aí de monitoramento, de ativos, trabalhamos também a parte de predição de possíveis falhas, olhando mais para o âmbito terrestre, né, que nem o Rony comentou, né, a gente liga fronteiras, liga um país inteiro, liga um continente inteiro, né? Então, isso você tem que ter sistemas de monitoramento. Mas, mesmo assim, existem variáveis que fogem do nosso controle de infraestrutura crítica. Eu vou citar um exemplo, né, que a gente vivenciou aí recentemente também, que foi a pandemia. Né? Então, na pandemia, as obras pararam. Pararam as obras no Brasil. Né? E um dos grandes ofensores nossos na infraestrutura são obras. Né? Tivemos os melhores índices, eu acho que geral, de todas as operadoras, de todos os provedores, os melhores índices de disponibilidade de serviço nesse período. Né? Então, depois que retomou, também foi um desastre. Né? Então, são variáveis que, infelizmente, a gente não controla. O vandalismo, né? É um outro fator também de infraestrutura que a gente sente muito no Brasil. Né? Então, assim, a gente busca, aí, mesmo diante de todas essas complexidades, manter sistemas o mais estável possível. Né? A Sirium tem 36 mil quilômetros de rede submarina, tem 18 land stations, 3 no Brasil. Né? Então, a gente tem um sistema de contingenciamento, tem em torno de 52 mil quilômetros de rede terrestre. Então, isso gera uma resiliência da planta, gera uma resiliência da rede, mas em situações aí que coincidem de mais que um evento, gera, que nem o colega comentou, né? Tráfego internacional. Né? E essa troca internacional é importante para quê? Para a gente garantir que essa resiliência, essa conectividade não para. Né? Diante do elo aí que foi apresentado, eu tive a oportunidade de participar do evento Guardião Cibernético, né? Telecomunicações é um elo fundamental entre os demais serviços. Né? Hoje a gente depende muito aí da conectividade para funcionar praticamente tudo. Né? Então, se deixar de ter conectividade, o que acontece? Para. Né? Que nem o colega comentou aqui. Né? Precisamos buscar outras alternativas. Então, telecom, de uma maneira geral, é um elo importantíssimo. Tudo vai parar. Tudo vai colapsar. Né? As conectividades vão parar de uma maneira geral. Antiga TV a cabo, lá não vai. Hoje é dados, hoje a transmissão é por dados. Né? Então, a gente vai ter um grande impacto aí da nação. E, por fim, eu gostaria assim, de parabenizar o evento. Os temas que estão sendo discutidos aqui, acho que são muito ricos para a sociedade como um todo, para nós, como fornecedor de serviço. Né? Eu acho que tem que ter... ele fortalece, enriquece nosso cotidiano. Né? Que todo mundo tem um plano de contingência, todas as operadoras trabalham de uma certa forma, mas de formas muito, muito isoladas, que nem o Lucinildo comentou. A gente se aproximou no evento Fortaleza. Foi criado fóruns, foram criadas discussões, e tudo isso fortaleceu o setor. Né? Então, eu não tinha ideia, eu vi isso. Eu não tinha ideia que era assim, eu não tinha ideia que a relevância de Fortaleza era tão grande, era o segundo maior polo de cabos submarinos do mundo. Segunda hub. Então, ou seja, muitos não tinham esse entendimento. E virou público. Mídia divulgou muito, falou sobre isso, e hoje a gente tem uma relevância diferenciada para os nossos hubs. Ok? Agradeço aí a participação, bom evento para todos nós. Pegando um gancho que você falou, para a gente concluir, as maiores fontes de desastre em cabo submarino é humano. Na verdade, é pesca e ancoragem. Né? No caso de vocês, foi um navio graneleiro entrando pela nossa zona econômica exclusiva ali no Rio de Janeiro, que infelizmente baixou a âncora, a gente não sabe o porquê, e cortou os 2 cabos, ainda cortou um gasoduto, era uma fretada da Petrobras, a Equinor, poderia, por exemplo, ter um desabastecimento de gás, se fosse o caso. Mas o que a gente vê, por exemplo, em Marsella, que é a principal hub de cabo submarino hoje, junto com Singapura, é que muitos dos operadores, junto com o governo,
eles fazem o que a gente chama de MARA, que é um acordo mutual de restauração. Não é um swap. Você me protege, eu te protejo. E esse acordo de proteção mútuo, veja bem, não estou falando de swap, de troca de cabo, de fibra, são acordos de restauração. E esses acordos geralmente são feitos entre as empresas, mais sinalizado para os órgãos, por exemplo, como o GSI, o Ministério da Defesa, de que, olha, a gente tem um acordo de proteção que, se houver um desastre aqui, ele vai me proteger, eu protejo ele. Então, isso é algo também que fica aí de lição para as empresas de cabo, para pensar cada vez mais fazer acordo de restauração de proteção, que é algo importante para o ecossistema. Você não está protegendo só seu cabo, você está protegendo a economia, você está protegendo uma série de coisas do Brasil. Eu acho que, por causa do tempo, existe uma outra palestra. Eu vou abrir aqui só para 2 perguntas, quem quiser fazer, porque é uma oportunidade ímpar. Rogério, se tu me permite só adicionar uma coisa, né? O colega da Sirion tocou no ponto principal, né? Até então, todo mundo não sabia, a população geral não sabia que Fortaleza era tudo isso. Eu vou ser muito sincero, agora eu estou mais preocupado. Porque enquanto não sabia, não era bom, porque no final do dia estava, how can I say, blinding. Agora não, agora todo mundo sabe. E sabe que ali é um ponto crítico. Exato. Então, é uma oportunidade de ter o general Alan aqui, do Comando de Defesa Cibernética, ou do Brigadeiro Fernando aqui, para poder falar, né? Sempre que a gente tem o prazer de estar com eles aqui, ou os colegas, ou até o próprio Gustavo Borges da Anatel. Então, 2 perguntas rápidas, se alguém quiser fazer, está aberto, senão a gente encerra. Não? Então é isso, eu queria uma salva de palmas para os nossos participantes, um agradecimento pelo painel. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.